Primeiro sobre o tema de hoje, nós vamos falar sobre o dashboard e alguns relatórios e indicadores do sistema, para que vocês já estejam ali refinados em relação ao processo, tá? A como visualizar as informações, acompanhar os dados no sistema. E eu vou mandar aqui no chat um link da playlist no YouTube, onde eu estou colocando todas as gravações de toda a trilha de aprendizado que a gente fez nesses webinars desde o começo, tá? Então, esse link que eu mandei aí no chat é onde estão as anteriores e onde estarão as de hoje, de sábado, tá? Que aí também para quem ainda não está familiarizado, nós estamos fazendo já desde o do começo de setembro. Começamos lá com a parte comercial, depois veio a parte técnica, financeira, CRM, e agora nós estamos fechando o ciclo falando de indicadores e relatórios, tá? Durante nosso bate-papo, é, nós vamos padronizar o seguinte: quando vocês quiserem falar, esclarecer alguma coisa, perguntar alguma coisa, vocês podem mandar no chat aqui do Zoom, tá? Que eu respondo, eu vou acompanhando aqui e vou falando com vocês, respondendo as dúvidas que surgirem, tá? E qualquer informação que precisarem, tal, vocês me falem que eu vou tratando. Eu vou pausar em certos pontos ali, terminando o raciocínio, eu olho para o chat, se tiver alguma pergunta eu pauso e respondo, senão eu sigo, tá? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela e aí nós vamos começar a falar. Eu estou usando uma base de testes que nós utilizamos aqui no sistema para falar sobre o, todo o conteúdo de operação do sistema que vocês já viram até agora e que nós vamos ver, tá? É aqui que a gente usa como teste. Deixa eu só colocar aqui o chat visível para mim. Pronto. Então vamos lá. Vamos começar falando do dashboard, tá? Vamos falar da tela do sistema onde tem os indicadores principais que o Evo fornece, que é aqui o menu dashboard, segundo o menu do lado esquerdo, tá? Primeiro detalhe é que a gente tem uma data aqui em cima, e basicamente esse indicador significa que é do primeiro dia do mês até a data que está aqui em cima. Tudo que está no indicador é desse intervalo. Então, aqui, por exemplo, é só hoje, porque hoje é o primeiro dia do mês. Então, os dados que nós temos aqui são de um mês, um dia. Tem comparativos, nós vamos entender eles, mas o número preciso é da realidade de hoje, tá? Eu vou puxar para trás para a gente ver um mês inteiro. Digamos que hoje seria dia 30. Então, para ficar um pouco mais realista os indicadores em relação a tempo para esclarecer, tá? Além disso, nós temos três abas aqui em cima, que são a aba clientes, a aba vendas e a aba financeiro. Então, ele divide os indicadores, os gráficos, em temas para a gente ter uma visualização mais direcionada. Aqui na aba clientes, o primeiro e o mais popular é o número de clientes ativos, tá? Todos os indicadores vocês vão ver essa interrogaçãozinha do lado do nome, que se parar o mouse em cima, abre um textinho que explica o indicador, tá? Então, no dia a dia precisa relembrar, mouse em cima da interrogação ajuda. Aqui, basicamente, ele considera ativo qualquer cliente que tenha algum plano ativo, exceto planos VIPs ou suspensos. Ou nos VIPs a gente considera aí o especial também, tá? Tem diferença que nós vamos entender nos próximos indicadores. Então, é plano regular. Cliente comprou um plano normal, plano de venda, cliente normal, não tem nenhuma particularidade especial nele, e ele está ativo, não está trancado, não está suspenso, tá? Aqui no indicador eu tenho, se você tiver uma meta configurada, ele vai ter o número da meta aqui e quantos por cento dela foi batido. Eu tenho aqui o comparativo com o período anterior, mês anterior, basicamente, e um botão detalhes que vai me trazer um pouco mais de informação. Aqui, por exemplo, a lista das pessoas que estão ali naquele indicador, com o nome do contrato, vencimento do contrato e valor, tá? Eu posso navegar aqui embaixo, expandir a lista e posso baixar em Excel essa listinha aqui, tá? O campo seguinte é o de adimplentes. Então, clientes ativos que estão ok comigo, não tem pendência financeira no perfil deles, tá?
Em relação à adimplência e à inadimplência, que é cliente ativo que está devendo, é importante entender o seguinte: o sistema não faz distinção de tipo de inadimplência nesse indicador. Se a inadimplência é ou não é de parcela do plano, é inadimplência de qualquer forma. Então, por exemplo, se você tem aí venda de produtos, venda de contrato e tal, e ele está devendo uma compra de um produto que ele fez, de um suplemento, de um equipamento, a mensalidade do plano está regular, é inadimplência. Então, ele vai estar ali junto, tá? Na hora de controlar a inadimplência, lá no relatório de inadimplências, aí você consegue distinguir usando alguns filtros e tal, mas aqui ele põe junto. Ambos têm botãozinho de detalhes também para ver a listinha, tá? E baixar essa lista. Tem também o indicador aqui embaixo e o helper, que é o interrogação. Na linha de baixo, nós temos o número de VIPs. O cliente VIP é um cliente que tem um contrato de categoria VIP. Então, lá na configuração do plano, existe um campo chamado categoria, onde tem inúmeras categorias diferentes que podem intervir nisso que a gente está olhando. Plano ativo normal é sem categoria. Nenhuma categoria escolhida é plano regular de venda. Categoria VIP, entra aqui. Categoria agregadores, tem a categoria Total Pass, Class Pass e, e Well Hub. Entra nesse agregadores aqui, tá? E aí tem categoria personal, tem categoria colaborador, que aí seria contrato para um colaborador usufruir da grade, por exemplo, na hora que ele for treinar, entre outras. Então as categorias fazem essa mudança aqui que nós vamos ver, tá? O VIP não é contabilizado aqui em cima. Ele é usado para basicamente realidades, situações onde não é para contabilizar mesmo, porque ele não paga ou se paga um valor irrisório. Então, ele entra aqui. Os agregadores podem ou não entrar nos ativos. O que muda é se está habilitado o contrato especial na configuração do plano, lá em administrativo contratos. Lembra que eu falei categorias? Well Hub, Total Pass e Class Pass colocam o cliente nesse indicador. Nesses contratos, se estiver habilitado o flag contrato especial, ele não vai ser contado também como ativo, ele só vai estar aqui em agregadores. Se não estiver habilitado, ele vai ser contabilizado aqui, mas também no meio dos ativos, tá? Por que que eu tenho essa opção? Porque eu recebo dinheiro dos agregadores e eu lanço esse contas a receber esse dinheiro dentro do sistema. E aí nós vamos conhecer ainda hoje o indicador de ticket médio. Se eu tenho cálculo de ticket médio, ele basicamente pega o total recebido e divide pelo número de ativos. E nesse total recebido eu tenho a entrada dos agregadores. Se eu não incluo agregadores, o meu ticket médio é falso. Ele vai ser maior do que ele realmente é. Porque se eu não incluo agregadores, na conta de ativos eu estou considerando só cliente que eu vendo de plano. Só que no recebimento eu estou considerando o dinheiro recebido de agregador. Então, por isso tem a opção, porque talvez você não lance contas a receber dos agregadores, ou você lança num critério diferente que não entra no cálculo. Beleza. Quero ver aqui só proveniente de vendas no sistema, não quero incluir agregador. Beleza, na hora de lançar, eu expliquei até no treinamento de financeiro, na hora de lançar, eu uso lá a natureza transferência, que é ignorada pelo cálculo de ticket médio, então esse dinheiro não entra no cálculo, consequentemente, eu uso o contrato especial nos planos agregadores para eles também não entrarem no cálculo. E aí tudo que eu tenho de ticket médio é venda feita por mim e só isso, tá? Então, realidades possíveis em relação a isso. O personal já é personal externo, tá? Contrato de personal, ele geralmente é usado para personal externo, não exclusivamente. Se você for usar os nossos recursos de personal avançado, então tem abertura de aulas de personal e etc. Até o personal interno, quando for atender um aluno personal, precisa estar aqui cadastrado como um personal, tá? Então ele pode ou não estar envolvido nisso. Se o seu registro de personal é só para cobrar do personal e liberar acesso para ele, não precisa o seu colaborador ser inserido, a menos que você vá cobrar dele também, tá? Se não for cobrar, deixa ele como colaborador mesmo, não precisa disso. E aí eu tenho a categoria específica de plano personal, e aí quando eu ativar nos personagens, ele vai registrar aqui, só aqui, os meus clientes personais, tá? Agregadores, tenho detalhes, mas não é lista de clientes. Na verdade é, agora é. Agora ele tem a lista aqui embaixo, mas antes era só esses três. É que a última vez que eu vi só tinha
os totais aqui em cima, que é o total por agregador. Agora nós temos também a lista com o contrato aqui e a categoria para você saber, tá? No personal, eu tenho a lista de todo mundo que está nesse plano personal que nós vimos, tá? Além disso, nós temos aqui um indicador de suspensos. Então, caso algum de vocês ainda não esteja familiarizado com o termo, a suspensão no EVO é o trancamento. Então, é quando o cliente vai pausar o uso do contrato e você vai pausar o contrato no sistema para que ele volte a usar depois. Ele vai pagar normal, mas ele volta a usar depois e vai usar todos os dias que pagou. Então, aqui eu tenho 6 clientes que estão com o plano suspenso, plano pausado. Na parte de evasão, ele me dá a porcentagem, que é o churn, né? Evasão conhecido como churn. Tenho também comparativo de período anterior e tal. E no detalhes, ele vai me dar o número geral. Então, eu tenho aqui o número de clientes ativos do período, tá? Então, esse período de 1 do 9 a 30 do 9, número de ativos, quantos foram cancelados, quantos venceram e quantos são desistência. E aí, com isso, ele tem o número total de evasão. E aí, ele faz o cálculo usando esses dois números de porcentagem, tá? E aqui o comparativo do período anterior do churn. Para também vocês acostumarem com os termos, desistência e vencimento são muito parecidos, tá? Qual é o critério? O vencimento é o plano que expirou, não renovou, mas ainda dá tempo de ser renovação. Então, ele ainda está num período, num momento que se o cliente aparecer agora e comprar um plano, eu consigo considerá-lo uma renovação do plano anterior. Isso é um prazo pré-estabelecido no sistema, o padrão é 30 dias, mas é personalizável. E aí tá dentro desses 30 dias ainda, por isso vocês vão ver de vez em quando uns vencidos. Significa que nesse momento eu ainda tenho potenciais renovações. Desistência é quando passa desse prazo. Passou do período que pode ser considerado renovação, vira desistência. Ele não comprou ainda, então é cliente que foi embora e passou do prazo de renovação. Esses 132, se comprarem de novo agora, eles vão entrar como rematrícula de cara. Que rematrícula é cliente antigo que foi embora, desistiu e volta, tá? Então a diferença de vencido ainda dá para ser renovação se comprar um plano novo. Desistência não dá mais para ser renovação, vai ser rematrícula se comprar um plano novo, tá? E aí nós temos também o indicador de tempo médio de vida. Aqui tem até uma explicação da fórmula, que é o resultado de 1 dividido pela evasão do período anterior. É, Na prática, esse cálculo não explica muita coisa, mas o que que eu costumo, o que que eu vejo aqui, tá? Isso é uma coisa que eu já validei até com o time de produto. Ele calcula a média de tempo que o cliente ficou com você. Então, ele meio que ele soma as vigências dos clientes que estão ativos e divide pelo número de clientes ativos. E aí tem o tempo médio que eles estão com você, tá? Aqui ele tem o comparativo também do período anterior, tá? E logo abaixo nós temos aí o indicador de cancelamentos e o indicador de volume de acessos do dia. O de cancelamentos, ele traz o total cancelado no mês até agora, tem uma meta, né? Essa é uma meta, eu costumo dizer que é a meta inversa, né? Quanto menor, batido. Passou do valor mais baixo, já não, já estourou, né? Então, é uma meta que a gente não quer bater. Temos o número de cancelamentos só no dia de hoje e aqui embaixo um gráfico mostrando cancelamentos por motivo. Então eu tenho um gráfico em fatia aqui, cada cor é um motivo, e parando o mouse em cima eu vejo o motivo escrito, tá? O motivo real. E aí eu vou ter aqui também a legenda, né? Para cada cor aqui do lado esquerdo. Na direita eu tenho o volume de acessos do dia e eu vou ter um total de clientes, que é o número real de acessos do dia, e uma média de acessos que o sistema faz o cálculo. Ele pega os dias anteriores e ele faz um cálculo proporcional por dia da semana, tá? Então ele soma todas as segundas-feiras do último mês, divide pelo número de segundas-feiras que tem, e aí ele dá uma média por faixa de horário, de 1 a 24 horas. Tá? É um cálculo bem complexo aí, mas ele traz para você um gráfico de média comparativa e depois a linha real para você ver a evolução. E aqui no final, o gráfico, o indicador de renovações. Então, eu tenho o total de renovações feitas no mês, total de planos a vencer, então, potenciais renovações que aconteceram no mês,
porcentagem de renovações feitas dentro desse potencial, e aqui o indicador em gráfico dos meses atuais e os próximos, né? Então, aqui eu já tenho 11, 10, 9, 8, basicamente uns 6 meses ali, onde eu tenho do lado esquerdo a barra com o número de total a vencer e na direita de renovados, mês a mês, para eu acompanhar a evolução. Então, essa aqui foi a aba clientes do dashboard, tá? Eu vou passar agora para a aba vendas. Aí, só relembrando, se alguém quiser perguntar alguma coisa, manda no chat, eu leio e respondo, tá? Agora nós vamos falar dos indicadores que envolvem números de vendas, tá? O primeiro é o número de contratos vendidos, 484. Aqui é o seguinte, é importante entender que não necessariamente você vai poder olhar para esse número e falar que é o número de pessoas para quem você vendeu. Não. Depende de como a sua operação funciona. Porque o Evo permite vender mais de um contrato para o mesmo cliente. E vai contabilizar aqui como cada contrato uma unidade. Então, se eu comprei 3 planos, eu não vou ser contabilizado só um aqui, vou contabilizar 3, porque aqui é o número de contratos. Então, tenha em mente isso na hora de avaliar. Qualquer cliente que comprou mais de um já vai desalinhar dessa ideia, tá? Então, a ideia desse indicador não é quantos clientes compraram, e sim quantos contratos foram vendidos para um número aleatório de clientes que pode ser igual ou diferente desse, tá? O próximo indicador é a mensalidade média dos contratos vendidos. Esse aqui tem gente que confunde com ticket médio. Esse não é ticket médio, tá? O ticket médio é de recebimento, dinheiro na conta. Esse aqui ainda não é. Esse é de venda realizada. Então, esse e esse são o mesmo, tá? Eu tenho outro aqui, ó, mensalidade média de contratos vendidos, é o mesmo indicador, só que aqui tem um gráfico para você acompanhar a evolução dos últimos meses. Esse de cima é só um número. Como é que funciona? Ele pega o total de contratos vendidos, ele pega o valor desse total vendido e divide pelo número de contratos vendidos. E aí ele tem essa média de mensalidade deles, tá? O tempo médio de contrato. Esse aqui é de contrato vendido, diferente do clientes lá que nós vimos que é a média de permanência. Ele vai pegar aqui basicamente a vigência de todos os planos vendidos nesse mês, soma a vigência e divide pelo número de contratos vendidos. E aí eu tenho uma média de 1,8 meses vendidos em planos novos. Aqui eu tenho 3 totais. Esses 3 totais já engloba tudo, contrato, produto e serviço, tá? Não é só de contrato. Então a gente falou aqui muito contrato, contrato, contrato. Agora nos totais é tudo. Eu tenho total de vendas manuais. Esse é o total de vendas feitas pelo seu time no sistema, lá na recepção, manualmente falando, tá? Feito por um usuário. Total de vendas recorrentes. Esse aqui é o total de automação feita pelo Evo. A partir do segundo mês do plano recorrente, basicamente, é aqui. E entra só débito recorrente mensal. O débito recorrente com vigência, ele vai entrar no total de venda manual. Por quê? O plano recorrente, ele é um plano que tem começo e fim. Antes de eu vender, eu já sei quando ele acaba, eu sei o valor cheio. Então, eu considero que o meu consultor, que o meu time, que o meu negócio vendeu esse plano todo. Igual um plano parcelado no cartão. Então ele entra no total manual. O débito recorrente mensal, a partir do segundo mês, entra aqui, porque o meu consultor só vendeu o primeiro mês. Então o primeiro vai estar no total manual ou no total online, se o cliente comprou pelo link, né? Já a partir do segundo mês, a automação do sistema cobrando automático, aí é esse total de vendas recorrente, tá? E o total de vendas online, página de vendas, links que você tem de venda pela internet. Não é o link de checkout. Link de checkout é considerado venda manual, porque o processo de venda foi feito no sistema. Aqui é o link, a página de vendas é o site, coisas que o cliente, por conta própria, chegou naquele link. Né? Conta própria que eu falo assim. Ele viu uma campanha, ele viu alguma coisa, entrou, escolheu, comprou, pôs o cartão, finalizou. Não falou com nenhum colaborador seu. Entra como venda online, tá? Agora nós temos o total de vendas em comparativo gráfico aqui. Então eu tenho meta mensal e o valor realmente feito mês a mês. Tenho o total do mês, que é a soma de todos ali em cima. Tenho o valor de meta, quantos por cento foi batido. E eu tenho o total de vendas só no dia de hoje, tá? Se vocês repararem, eu tenho aqui como trocar de dia para mês, né? Então eu posso ver só o gráfico de dia por dia, 25, 26, 27, 28, 29, ou mês 4 de 2025 e assim vai.
E vocês sempre vão ver que os indicadores que falam do dia de hoje têm a data junto. Por quê? Porque eu posso mudar aqui em cima para olhar outro período, para fazer uma análise de um número anterior. E aí ele tem o hoje aqui, porque, por exemplo, se você dá um print desse gráfico para mandar para um sócio, para colocar numa apresentação, a data aqui vai te dizer que esse hoje que ele está se referindo é a esse dia específico, para ficar fácil de identificar, tá? Aqui no mensalidade média, como nós já vimos, é o mesmo que lá, só que ele tem esse gráfico para você acompanhar a evolução disso. E aqui embaixo, o índice de visitantes versus conversão. Então, visitante, oportunidade cadastrada no Evo, tá? E aí, basicamente cadastrada por colaboradores e convertida por colaboradores, tá? O gráfico aqui, ele não inclui oportunidades provenientes de link de campanha, venda online que teve desistência, coisas assim, que é para não acabar estragando o indicador em relação ao time comercial. Essa é a ideia, tá? O time comercial fez a parte dele, vendeu pra caramba, mas o site que não tá indo bem, eu não vou poluir o número do time, entendeu? E eu tenho aqui o total do mês, então da esquerda total cadastrado, da direita total convertido e aqui o total do dia. E o gráfico indicador de mês a mês aqui embaixo, tá? Comparativo entre visitantes e conversões. Aqui eu tenho como ver também convidados de clientes que aí é basicamente convidados, cadastrados e convertidos, tá? Se você for usar o recurso de convidado do sistema. E aqui em todos você engloba tanto oportunidade quanto convidados, tá? Coloca tudo junto para ter uma visão diferente. A última aba, a aba financeira, ela fala agora de exclusivamente baseado em contas a pagar e contas a receber, tá? Então, a gente tem lá os lançamentos de contas a pagar e receber, lançamentos feitos pelo seu time de financeiro. Nós vimos até, eu acho que foi o último treinamento do financeiro, vimos como acompanhar recebimentos, lançar pagamentos e tudo mais. Aqui são os números baseados nessas informações, tá? É, como essa aqui é uma base de teste e essa é uma base de teste que nosso time de produto usa, vocês vão ver, por exemplo, um número astronômico como 50 bilhões de inadimplência. Isso aqui é porque foi rodado um script via banco de dados para fazer um teste, para alimentar a informação. Então, esse número está certo, é porque teve muito teste, tá? Então não se preocupem, não é um problema. No caso de vocês, esse é um número bem mais realista, bem mais baixo. Então vamos entender. Tudo roda em torno de contas a receber. Então, eu tenho inadimplência e contas a pagar vencidas, que são o quê? Inadimplência, contas de saldo devedor ou contas a receber sem baixa. Tudo que indica que eu deveria ter dinheiro para receber, mas não recebi. E o contas a pagar vencidas são contas a pagar lançadas que estão sem baixa, contas a pagar que em teoria eu não paguei. E passou da data de vencimento, obviamente. Aqui embaixo já diz respeito às recebidas e pagas. Então eu tenho total de recebimentos, total de contas a receber lançado como recebido, e total de gastos, total de contas a pagar lançado como pago. E aí eu tenho também um gráfico comparativo do fluxo do mês. Então eu tenho aqui de 0 a 30, que são os dias do mês, e aí a linha me indica aqui o fluxo de entrada e saída total. Então, o gastos, por exemplo, ó, tem só um pico porque foi todo lançado num dia só. O restante tem uma fluidez que é das entradas de vendas de recebimentos no mês todo, tá? Então, você tem esses dois aqui. Lá na direita, os dois da direita são o famoso ticket médio e o custo médio para o cliente, que um é o oposto do outro. Um é sobre entrada e o outro é sobre saída. Qual que é a ideia do cálculo desses caras? Ele pega o total, no caso do ticket médio, ele pega o total de contas a receber e divide pelo número de clientes ativos. Mas tem um porém muito importante aqui. É um detalhe importantíssimo, tá, gente? Registrem isso aí, anota para depois não dar confusão, porque é normal dar confusão. Esse ticket médio, ele é do período anterior, ele é do mês passado. Ó, tá escrito aqui, agosto. Eu tô olhando setembro e tá escrito agosto. Por quê? No dashboard do Evo, para não dar uma oscilação e não parecer confuso, ele é um dado fechado. Então, quando você está no dashboard olhando, ele pega o mês fechado anterior, o mês completo. No último dia, ele pega todo o saldo de contas a receber recebido no mês passado, pega o número de ativos no último dia do mês e divide o valor pelo número de ativos. E aí ele dá esse ticket médio, tá? O do mês atual eu vou ver só mês que vem.
E se eu, por exemplo, então eu vou jogar o calendário para frente para ver o meu ticket médio atual. Funciona. Qual é o problema? Você pode achar que o número está errado, porque está no meio do mês. As entradas ainda não acabaram, o número de ativos, de clientes ativos ainda não normalizou, ainda estou tendo renovação e tal. Então isso pode confundir, pode gerar algum tipo de confusão, tá? Mas só para vocês entenderem, tanto o ticket médio quanto o custo médio por cliente é do período anterior fechado, não é tempo real. O custo por cliente é o oposto, mas é a mesma lógica. O total de contas a pagar recebida no mês anterior, dividido pelo número de clientes ativos no último dia do mês. Então, é quanto cada cliente me custa em média, somando os meus custos, quanto eu tenho, vamos dizer assim, que é o mínimo para o negócio respirar. Quanto eu tenho que ganhar no mínimo por cliente para que o negócio se pague e eu não fique no prejuízo, tá? Então é isso, gente. Esse foi o dashboard, tá? Agora eu vou entrar com vocês. Lá no menu gerencial, a gente tem inúmeros relatórios, tem bastante tela que vocês podem conhecer. Não dá para a gente falar de tudo e também não faz sentido nesse momento, até porque existem telas e relatórios que fazem sentido para alguns negócios, para outros não vão ser utilizados. Então, a minha recomendação é que vocês experimentem, vão navegando nelas, experimentando, e à medida que tiver dúvidas, acionem o nosso suporte para ajudar. Hoje eu vou falar das principais. Então, além do dashboard, a gente tem uma tela chamada Gestor, que é muito próximo do dashboard, tá? É a nossa, digamos assim, a versão anterior do dashboard. Na tela Gestor, você tem vários indicadores que tem no dashboard, só que às vezes com visualização diferente. Então, por exemplo, eu tenho o total de vendas aqui, eu tenho a meta de vendas e um gráfico em linha mostrando a evolução das vendas. Então, o gráfico evolutivo eu tenho aqui e não tenho lá. Já é uma coisa diferente. Tenho aqui o valor da mensalidade média com o comparativo anterior, como acumulado, se tiver meta aqui, porcentagem batida. Valor médio de contrato também temos aqui. Tempo médio de contrato, média de vigência de plano vendido. Visitas versus conversões, que é mais ou menos aquele indicador de conversão que nós vimos. Aqui temos um ranking dos 5 contratos mais vendidos, que é uma coisa que não tem lá no dashboard. Temos número de renovações, então, quantos eu tenho a vencer, quantos já renovados, porcentagem dos renovados, quantas rematrículas eu tive e renovações atrasadas. Renovação atrasada é quando a renovação não é exatamente assim que o anterior acaba, tá? Aí eu tenho aqui volume de clientes comparativo anual também, ó, em linha. Então, número de clientes ativos por mês em gráfico de linha. Volume de cancelamentos, então o número objetivo, a taxa em porcentagem e a evolução gráfica em linha. E aqui embaixo também o financeiro, contas a receber, a pagar e o saldo também evolutivo de linha, tá? Tenho aqui a questão de frequência, número de acessos e porcentagem por número de acessos. Então, por exemplo, minha base, por ser uma base de teste, não tem acesso. Então, em zero acessos, 99,18% dos clientes ativos nunca tiveram acesso. 0,82% de 1 a 3. Então aqui você tem mais ou menos essa visão de média de acessos, tá? Aqui você pode também trocar a visualização de mês para semana e de semana para dia. Então, os gráficos vão se moldar a essa realidade. Então, se eu troco para uma realidade de dia, por exemplo, alguns gráficos somem porque eles só são visualizações só de longo prazo e não de curto prazo, tá? Então, você tem essa adaptação da tela. Outra tela que tem uma dinâmica parecida é a tela coordenador de vendas. Essa aqui geralmente mais utilizada por líderes do time comercial. Obviamente, vocês gestores vão tem interesse em todas, vão, pelo menos uma vez vocês vão acompanhar e talvez de repente delegar a função de levantamento de dados e tal. Mas aqui geralmente coordenadores usam porque aqui eu tenho também como como acompanhar, perdão, a produtividade do time. Então eu tenho aqui valores acumulados de venda do mês, número de contratos acumulados de vendidos no mês, índice de renovação, visita versus conversões, valor médio de contratos, aqui são todos indicadores que nós vimos no gestor. A diferença é, aqui embaixo tem a tabelinha de cada consultor e aí eu consigo ver a produtividade de cada um. Então eu tenho visita barra conversões, então do lado esquerdo visita cadastrada, do lado direito conversão feita, taxa de conversão,
Valor, venda de meta, então eu tenho a vendas barra meta, né? Então, do lado esquerdo, o valor de vendas realizado, do lado direito, a meta configurada para ele, caso exista, total de descontos que esse colaborador deu, e aí eu tenho aqui índice de ligações. Se vocês forem utilizar tarefas de ligações, tenho aqui o número de ligações agendadas, número das realizadas e a meta de realização que eu tinha estipulado. Número de liberações manuais, então cada vez que um colaborador libera o acesso físico manualmente de uma pessoa, o sistema registra e contabiliza. E também o número de contratos especiais ativados por esse colaborador. Contrato VIP, contrato de agregador, essas coisas, ele entra ali. Ok? Agora é o seguinte, eu vou mostrar para vocês alguns dos relatórios que vocês vão utilizar para quando quiser ver informações que nós vimos lá no dashboard, algumas delas de forma mais profunda. Parte delas nós já vimos. Vimos lá, por exemplo, no treinamento do CRM, tela de segmentação, seria a tela para você levantar a lista de clientes ativos, lista de clientes inadimplentes, lista de clientes trancados. Você consegue ver por lá. É, a questão da inadimplência, nós vimos no treinamento financeiro, que tem na tela cobrança, a aba inadimplência, onde você pode monitorar e tal. Se der tempo, eu ainda passo por ela, tá? É só para eu explicar que existem algumas que eu não vou mostrar que nós já passamos. Eu vou focar naquelas que a gente não viu até agora, tá? A primeira, eu vou começar com a tela de cancelamento, tá? Melhor, começar com a de crescimento. Cancelamento a gente entra depois. Gerenciar o crescimento. Essa tela, ela traz um resumo gerencial da evolução do seu volume de ativos, basicamente. Então, você aqui em cima define o período que você quer ver aqui embaixo. Posso ver só o mês passado, últimos 3, 12, 6 meses ou um período personalizado dentro desse intervalo, tá? Ele não vai muito tempo para trás porque essa tela, ela pode demorar um pouco para carregar. Ela é um pouquinho pesada porque ela olha para muita informação para trazer os dados para você. Qual que é a ideia dela? Primeiro, no intervalo escolhido, ele mostra o total de entradas, o total de saídas, a taxa do churn e o crescimento, tá? E aí, mês a mês, e aí só entra aqui mês fechado. Então, por exemplo, setembro já está, porque acabou ontem, outubro não vai aparecer, só vai aparecer quando a gente tiver em novembro. E aí ele faz o quê? Em cada mês ele tem lá o volume de ativos que tinha no começo do mês. Aí vem a seção de entradas, que é o total de novos clientes. Para ficar claro, cliente novo é oportunidade convertida com venda, tá? Renovações, então aquele caso que eu falei do vencimento, desistência e tal, expirou, renovou, entra aqui. Retornos, cliente que passou do período de renovação e comprou o plano. Rematrícula, aquele caso que eu expliquei, é um retorno. E retorno de suspensão é cliente que havia trancado, suspendido e voltou. E aí ele soma todas essas entradas aqui no total de entradas. Então eu já tenho ativos do início e o total de novos casos, de novos ativos nesse intervalo. Em seguida vem a seção de saídas. Então, o número de cancelamento, de vencimento, de desistência e de suspensas, de trancamentos que aconteceram. E aí ele vai ter o total de saídas. Então ele basicamente pega ativos, soma com o total de entradas, subtrai o total de saídas e dá o número de ativos fim. E aí, o número de ativos, sim, comparado ao início, ele dá o valor objetivo de crescimento e porcentagem desse mesmo valor. E aí, nesse caso, foi um decréscimo, no mês seguinte, um crescimento, e aqui um decrescimento novamente, tá? Posso exportar isso aqui em Excel, posso personalizar, tirar colunas dessas que estão aparecendo aqui, e aí você tem, então, essa tela para analisar, e quando você clica nos números, abre a lista com os nomes dos clientes, os contratos que estão aqui dentro, tá? Então eles estão aqui, ó. E aí tem um detalhe importante, aproveitando que a gente está olhando essa tela. É, essa tela, ela tira uma fotografia no fechamento do mês. Então esse setembro aqui, ele não vai mudar mais, esses dados que estão aqui. O dashboard, ele faz uma consulta em tempo real. Então ele muda. O que que eu quero dizer com isso? Qualquer alteração retroativa que você fizer, se você for lá e excluir uma venda que foi feita em setembro, alterou um contrato lá de trás, alterou uma conta a receber, fez qualquer alteração que afete o dado no passado, o dashboard, quando você puxar ele para trás, ele atualiza
e ele vai se adaptar ao que está hoje no banco de dados do sistema. Por que que eu estou frisando isso? Porque é comum ter a confusão, por exemplo, eu entro aqui e olhei o fechamento de setembro. Beleza. Tá dizendo que eu tive 86 novos clientes, mas quando eu puxo agora o relatório de conversão, por exemplo, ou eu olho lá para o meu dashboard, tem menos ou tem mais. Por quê? Porque a diferença foi alterada depois que o mês fechou. Então ele passou da realidade, foi um ajuste retroativo. Não é comum esse tipo de coisa acontecer, tá? Mas quando acontece, gera algum tipo de confusão. Então só memorizem isso. Essa tela é uma fotografia. É como estava no sistema no momento que o mês fechou. Dashboard, atualização em tempo real. Então, se o número mudou, é porque foi feita alteração retroativa depois que virou o mês. E aí é fato que isso aqui não vai mudar, tá? Seguindo com a lógica, vamos agora para a tela de cancelamentos. Essa tela, basicamente, você vai puxar a lista de cancelamentos do período filtrado. Por padrão, ele já traz um período aqui e já carrega o relatório, tá? Eu tenho aqui o DAT, que define o período que eu quero visualizar a informação. Professor, se eu quiser puxar da carteira de um professor específico, eu venho aqui, escolho o colaborador, o professor que eu quero usar nesse filtro. Mesma coisa com o consultor responsável. Se eu quero puxar geral, não quero segmentar, deixa assim nada mesmo que ele puxa todo mundo. Eu tenho a opção de considerar transferências, porque quando o sistema faz transferência, troca de contrato, ele cancela um e gera outro sozinho. Só que ele reserva num espaço especial para não poluir o índice de churn, porque não é churn. Eu só dei outra saída ao invés dele cancelar, digamos assim. E eu tenho que considerar especiais também, porque como especial é agregador, VIP, essas coisas, se tem cancelamento e tudo mais, ele não deve ser considerado padrão nesse relatório, porque não é perda de faturamento, perda de cliente ativo, né? Então você pode considerar se quiser, mas por padrão vem desabilitado. E aí eu tenho o tipo de visualização em lista ou em gráfico, tá? O gráfico ele traz barras, basicamente do quantidade de cancelamentos por mês, e lista cada ocorrência aqui embaixo. Clicou na lupa, ele carrega o relatório que foi filtrado. E aí aqui eu tenho o relatório, e vocês vão ver que ele tem mais para a direita, então aqui embaixo, ó, arrastando a barra para a direita, você vê o relatório completo, tá? E o que nós temos aqui? Começa sempre com dados da unidade, ID do cliente, sobrenome, o contrato em questão, a data do cancelamento, quem cancelou, o motivo, valor de multa que foi aplicado, quantos meses o cliente ficou, o valor total do contrato, o valor que foi perdido, e aí esse valor perdido é baseado nos meses que eu deixei de receber por causa do cancelamento. Se é ou não é transferência, se foi transferido, se é ou não é contrato especial, e aí eu tenho professor responsável, consultor responsável e origem, tá? E aí aqui, eventualmente, vocês vão olhar muito para a coluna motivo. Então eu tenho aqui problemas financeiros, cancelamento manual, é da lista de motivos, tá? Não informado, provavelmente alguma coisa de automação, tá? Porque não informado não é um motivo padrão do sistema. Então isso aqui deve ser algum teste de cobrança que devia ter que ter teste Evo, foi algum teste que nosso time fez. No de vocês não vai aparecer. Contrato cancelado automaticamente por inadimplência. Isso aqui é uma automação de cancelamento do Evo para quando acumula inadimplência numa X condição que vocês definem no sistema, ele cancela automático para não ficar lá virando bola de neve de inadimplência, tá? Você pode exportar aqui, ó, nesse botão, exportar em Excel, e aí você pode trabalhar essas informações no Excel como preferir, tá? Na aba cancelamentos agendados, aqui eu olho então os cancelamentos pela data que está programado, que foi programado o cancelamento. Aqui é efetivado, né? Cancelamentos efetivados na aba cancelamento. No agendados você vai ver ou por período do agendamento ou por data de criação. O período do agendamento é quando vai rolar o agendamento. Está agendado para cancelar no final do mês que vem, por exemplo. Então você vai achar por esse critério. O data de criação é o dia que foi feito o agendamento, o dia que um colaborador entrou no sistema e fez o processo de cancelar. Temos aqui considerar troca de contrato e considerar especiais habilitados, mas dá para tirar. E também o filtro de colaborador do consultor, no caso, né? E aí nós temos aqui, ó, toda a lista
Dados do cliente, data da criação do cancelamento, então data da criação, data, período do agendamento, data que o cancelamento vai rolar, que é o filtro que eu usei, cancelado por usuário que fez o processo, motivo que foi informado e descrição do contrato, nome do contrato, basicamente, tá? Motivo de cancelamento já é um indicador gráfico por motivo da lista. Então aqui, ó, você põe o período que quer visualizar, tá? Eu vou pôr aqui o período do mês. E aí eu tenho uma lista de motivos aqui embaixo e quantos cancelamentos para cada motivo e o gráfico aqui mostrando. Aí reparem, tem 139 em outros, 8 em cancelamento automático por inadimplência, 34 problemas financeiros. Eu vou aproveitar aqui para eu dar uma dica minha, tá? Feedback meu. Alinhe com o time para usarem o máximo os motivos da lista e o mínimo em outros, tá? Porque outros permite que eu escreva. Pô, legal, vou detalhar bem o motivo. Só que na hora de eu fazer um levantamento aqui do meu índice de cancelamento, eu não tenho como fazer, não tenho como precisar. A minha dica é sempre: usem a lista. Ah, o cliente está insatisfeito, mas é por causa de não sei o que, não sei o que lá. Usa o insatisfação. E aí, se quiser anotar, registrar, põe no perfil do cliente na notificação, anota, manda pro gestor, fala, ó, cliente tal, isso aqui, tal, tal, tal. Mas o motivo, o máximo que vocês conseguirem usar a lista padrão, melhor para analisar. Você vai olhar aqui, vai ver a proporção por tema geral, você vai poder fazer, de repente, programar ações para resolver as questões que estão fazendo o cliente sair. Agora, em outros, você vai ter que ficar puxando a lista de cancelamento, lendo um por um para entender o que está em cada um, e aí você manualmente segmentar isso em outros motivos para fazer o seu levantamento. Então, quanto mais encaixado nos motivos do Evo, menos trabalho vocês vão ter para levantar, ok? E por fim, cancelamentos revertidos. Aqui então eu vejo o volume de cancelamentos que o meu time conseguiu desfazer, descancelar. Tanto que a gente tem até o termo descancelado aqui para você saber quem foi que descancelou e a data que descancelou, tá? Então são os dados do cliente, o nome do contrato, a data do cancelamento original, o motivo do cancelamento, quem agendou o cancelamento e data do descancelamento e quem descancelou. Para você fazer acompanhamento disso aqui, de repente premiar colaborador que está conseguindo reverter cancelamento e tal, você pode usar aqui para fazer esse levantamento. Ok, turma? Depois de cancelamento, vamos olhar aqui a parte de controle de entradas. Para quem tem catraca, a maior parte das ocorrências vão estar aqui. Para quem não tem, se a sua grade de horários estiver em uso certinho, também vai valer. O sistema ele considera qualquer ocorrência, qualquer situação que seja evidência de uso como a presença. Se eu não tenho catraca, presença na grade, coisas assim, vai entrar, vai registrar como uso, vai registrar como registro de presença. Então, aqui, por exemplo, essa base não é real, ela não tem catraca integrada, mas eu tenho duas entradas. Essas duas entradas são presença. Nessa primeira aba, você tem indicadores sobre o volume de entradas físicos para você acompanhar. Então, eu tenho aqui, ó, número de entradas duas no período da semana passada como cliente. Se tiver liberações manuais, vão estar aqui. Se eu tiver bloqueios feitos pelo sistema, vão estar aqui. O fluxo de entradas, ele é como se fosse um mapa de calor da semana, de acesso físico. Então você vai ter lá, cada coluna é um dia da semana. Quando você tiver uma semana cheia, vai estar bem identificado. E aí você tem a referência de cores desse volume. Então eu tenho aqui, ó, 1 e 0, né? 1 é o cor cheia, 0 branco. Então eu tenho aqui, ó, segunda 16, às 16 horas, 1, terça, quarta-feira às 10 horas, 1. O restante sem acesso. E aí você vai ver essa cor aumentando e diminuindo, porque vai ficando mais cheia, mais proporcional à medida que eu tenho outros mais acessos acontecendo. Tem a questão do total de check-ins, e aí liberações basicamente no período, tá? Frequência média por cliente, então ele calcula aí a média de frequência. Ele soma todos os acessos, divide pelo número de clientes ativos e dá uma média
de frequência por cliente nesse período, tá? Aqui o total de entradas pelo Well Hub, que é o antigo Gympass, e o ranking dos clientes mais frequentes aqui embaixo. Se eu não me engano, ele vai aqui é top 3 ou top 5, não me lembro. Mas ele vai ter aqui, ó, a posição, os dados do cliente e a frequência, quantas vezes ele entrou no período. A segunda aba, entradas e saídas, aqui traz a ocorrência de cada acesso ou tentativa de acesso. Aqui vocês vão poder visualizar, por exemplo, o cliente que está sendo bloqueado. Por quê? Eu tenho a coluna motivo. Vai ter uma mensagem explicando. Ah, pendência de assinatura, pendência financeira, contrato não permitido para essa unidade, que aí é um contrato que o contrato ativo dele não deixa entrar nessa catraca. É, se ele for well hub, agregador e tal, e ele não fez o check-in, vai estar escrito não foi encontrado check-in para esse acesso. Então você consegue visualizar essas coisas, tá? A Daniela até perguntou se consegue ver entradas Total Pass e Class Pass também. Aqui, nessa aba, sim, tá? Na outra, não, porque o Total Pass e o Class Pass ainda não forneceram tecnologia suficiente para ter esse nível de informação dentro do Evo. A gente consegue, já tem algumas coisas, tem tela para sair, tá? Para entrar em produção, que vai mostrar volume de acessos por agregador, né? Então você vai ver o total de check-ins, de validações feitas por agregador, de bookings feitos e tal, mas tá para sair isso aí. Mas, por exemplo, esse caso específico a gente ainda não tem, mas está nos planos, tá? A gente depende muito deles também para conseguir desenvolver coisas nesse sentido. É, Aqui, para cada situação, eu tenho aqui o entrado por agendamento. Então, a entrada por já é o exemplo que eu mostrei. Não tem catraca, mas tem horário na grade com o aluno dentro. Ficou como presença, ação, entrada. E a entrada por foi agendamento. Se for pela catraca, vai estar por controle de acesso e o dispositivo que identificou. Controle facial, digital, teclado numérico, o que você usar ali para identificar a pessoa, tá? Dia e hora que ocorreu. Se for liberação manual, liberado por, vai estar escrito quem foi o usuário que liberou. O motivo do bloqueio e a ação, se é entrada ou bloqueio, tá? Tenho aqui no exibir, ó, consigo ver todas as entradas exceto agregadores, apenas agregadores e todas. Então, aqui no apenas agregadores, Daniela, consigo ver só quem veio liberação física feita ou bloqueada, né? Porque aí depende também dos filtros. Só de quem é dos três agregadores, o Hub, ClassPass e TotalPass, tá? Além disso, ação, bloqueio, entrada, entrada manual, saída, saída manual. Porque se você tem catraca que controla a saída também, tudo vai rolar integrado com o sistema. Inclusive o registro aqui nesse caso. Se a catraca de saída só roleta, ela só roda, não vai ter ocorrência de saída aqui, tá? Então eu posso mudar esse filtro se eu quiser. Tipo de entrada, cliente, oportunidade, colaborador e personal. Posso refinar também o período, data de hoje, né? Isso aqui é importante. Se você estiver usando, analisando alguma ocorrência de algum momento, se não for hoje, precisa mudar aqui para você visualizar. E em mais filtros eu tenho outras coisas para agregar. Então, nome do cliente ou ID, o dispositivo, a entrada por, a hora, por quem liberou, qual foi a catraca, de qual agregador foi o acesso e a unidade de origem, que é um recurso novo, é um filtro novo e vai ter uma coluna aqui também. Se você tem mais de uma unidade, as ocorrências de acesso vai ter o nome da unidade de origem desse cliente, tá? E aí, por exemplo, nome ID, o cliente não está conseguindo entrar. Deixa eu puxar aqui para ver histórico de tentativas de acesso, tá? E aí você consegue ver. Uma dica, tá? Para vocês acostumarem com a ideia e começar a lidar bem com essa tela e com ocorrências nela. Se o cliente está tentando entrar e está sendo bloqueado, você vai vir nessa tela para analisar. Se não aparecer o nome dele aqui, é porque a catraca não reconheceu. Então não adianta bater aqui, não adianta brigar com a gente, que o problema não é o sistema. O problema provavelmente é a qualidade do controle de acesso. Porque, ou qualidade que eu falo é do registro, tá? O template dele, o registrado, pode não estar em boa qualidade. E a solução é recadastrar. Na maioria das vezes isso resolve, tá? Se ele foi lá, passou, a catraca deu um nome, mas aqui não apareceu,
tem algum problema na catraca, aí sim, chama o nosso time de suporte, que os nossos especialistas vão analisar, vão te ajudar a entender o que houve e corrigir. Apareceu, mas está bloqueado, olha o motivo. O motivo vai te dizer o que está acontecendo. E aí, se for alguma pendência específica, você resolve. Se tiver aparecendo lá, é, catraca não permitida, acesso não permitido para essa catraca, significa que o plano que ele tem não está com a catraca que ele tentou entrar inclusa. Ou seja, aquela unidade ou aquele ambiente não está incluso no contrato. Aí, se você falar, não, mas era para estar. O plano dele permite acessar ali. É uma questão de ajuste de configuração. E no plano dele lá é administrativo contratos. No plano que está vendido para ele, incluir a catraca e atualizar os contratos vendidos. Pronto, na próxima tentativa dele, ele vai entrar. E isso tudo que eu falei, vocês podem trazer para o nosso suporte quando acontecer, tá? Eu sei que vocês não vão memorizar tudo que eu estou falando, é normal, mas é para vocês saberem que existe. A minha intenção é que fique uma pulguinha atrás da orelha. O dia que acontecer, a pulguinha vai coçar. Você vai falar, eu acho que tem alguma coisa nisso aqui. Deixa eu falar com o suporte. E aí você já vai com a ideia mais mastigada, ajuda o suporte a te direcionar mais fácil, tá? É, a próxima opção é a aba frequência, que é basicamente a lista de clientes que acessaram no período filtrado. É tipo o ranking da aba dashboard, só que aqui é completo, não mostra só o top, mostra todo mundo. Então eu tenho o nome do cliente, consultor, professor, contrato, categoria dele, data início e fim do contrato e quantos acessos no período que eu estou olhando. Então aqui está no padrão hoje, tipo de entrada todos, exibir entradas gerais, né? Aqui no caso aí eu só consigo filtrar apenas o L-Hub, tá? Por enquanto aqui só tem essa opção do L-Hub. E os filtros, maioria deles os mesmos que a gente viu na aba entradas e saídas, tá? E é isso, tá? A tela de controle de entradas, tudo que diz respeito a entradas e saídas tá aí. Vamos falar um pouquinho da tela de aulas experimentais. A tela de aulas experimentais, se você for utilizar serviço de aula experimental, os recursos de aula experimental, ela vai alimentar isso aqui. Então, vendi um serviço que está configurado com aula experimental, coloquei o aluno na grade, agendei ele na grade e seguiu a vida. Aqui eu vou fazer a análise da efetividade das aulas experimentais, tá? Então, aqui em agendamentos, ó, eu vou mudar, colocar um período mais longo, só para garantir que vai aparecer informação, tá? Então, agora, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma lista de ocorrências de aula experimental, tá? Durante o intervalo todo que eu pesquisei, eu tenho 9 aulas experimentais agendadas. Delas, ninguém apareceu. Infelizmente, zero presenças. E dessas presenças, uma venda. Então, aqui, alguém comprou mesmo sem ter feito a avaliação. Mas o fluxo habitual é: faço agendamento, aula experimental. Aí eu tenho presenças geralmente há um pouco, 100%, 90 e poucos e tal, se dependendo do caso. E aí, desses que fizeram a aula experimental, ele vai registrar quantos compraram o plano. E aqui eu tenho cada ocorrência, cada cliente, as atividades em questão, o passo atual, que é o campo lá na aba cadastro das oportunidades dos clientes, tá? O horário da aula, o professor, a origem do agendamento, a data da atividade, o status agendado, de falta justificada, falta agendado, não tem nenhuma presença, tá vendo? Isso porque a nossa unidade, né, de testes não tá com, as aulas não estão finalizando. Então, sem finalizar, ele não computa aqui, por isso que fica assim, tá? E aí eu tenho aqui o responsável pela venda, no caso, né? Esse venda, responsável pela venda e tal, é de quem comprou plano, tá? Então aqui, ó, nome do contrato comprado, tal. Então ele já funciona redondinho. Cliquei na linha, vou abrir detalhes sobre a pessoa, posso ir para o perfil, posso ir, ver a questão da atividade e aqui em relacionamento fazer um disparo direto para essa pessoa, tá? Então seria uma tela para você fazer um trabalho mais específico em relação à aula experimental e até já começar a tratar esse lead, conversar com ele, resolver questões com ele por aqui, tá? Vamos falar do relatório de vendas, ele fica aqui embaixo, ó, gerencial vendas. Esse cara aqui, todas as vendas feitas vão estar aqui, de todas as situações que você vender. Você só precisa basicamente entender como filtrar para ter informação
adequada, tá? Primeira questão, período do resultado que eu vou olhar é esse aqui, vou deixar esse mesmo. Aqui na coluna vendas, eu escolho os tipos, já vem padrão, venda manual, venda online e considerar especiais. Que é venda ou feita à mão pelo time ou feita pelo site, tá? O débito recorrente não vem ativo porque o débito recorrente é a automação do Evo, a automação que renova e cobra. E geralmente, quando se olha para o relatório de vendas, você está fazendo algum tipo de análise de produtividade do time comercial. Por isso vem desabilitado, porque débito recorrente vai poluir, né? Não é o time comercial, é o próprio sistema. Mas você pode incluir aqui se quiser. E aí temos a coluna tipo, que tem que selecionar. Se não selecionar nenhum, nada aparece no relatório, tá? Que são os tipos de coisas, vamos dizer assim, que eu consigo vender no Evo. Contratos, produtos e serviços. E também tem o contrato adicional, que eu posso incluir, tá? Selecionou tudo. Temos aqui embaixo campos que você pode abrir a lista para refinar só a venda de certos contratos, de certos produtos, de certos serviços. E aí eu tenho aqui os filtros de colaborador venda e comissão colaborador. Qual a diferença desses dois caras? O colaborador venda é o usuário do Evo que fez o processo de venda, que clicou em vender, escolheu o item, lançou pagamento, é o usuário. O comissão do colaborador é basicamente o consultor responsável por aquele cliente ou oportunidade. Então, ele é comissionado, nessa tela, né? Ele é considerado como comissionado porque, independente de quem lançou, o cliente é dele. Tá? Então, se você quer puxar vendas para clientes da carteira de fulano, é o comissão do colaborador. Vendas feitas pelo fulano, comissão venda. Se você quer puxar de todo mundo, não mexe em nada. Deixa em branco que ele vai trazer o montante geral da sua unidade. E aí, clicando na lupa, eu carrego esse relatório. Ele vai pensar um pouquinho, trazer para mim esses dados. E aí eu tenho aqui embaixo todo o relatório para visualizar. Por padrão, ele vem subdividido por colaborador, tá aqui no cabeçalho. Então, cada colaborador tá aqui, tá? Esse colaborador é consultor, comissão colaborador, tá? O padrão da tela é filtrar pelo consultor, a menos que eu use o filtro colaborador venda, aí quem vem nessa informação na coluna comissão é o quem fez a venda. E aí eu tenho ele aqui meio que subdividido. Se você quer tudo junto, vou baixar um Excel, vou baixar essa planilha toda, eu quero ela junta, crua, para eu fazer tratativas lá. Só vir aqui, ó, colaborador, clica no X e tira. Agora não tem mais subdivisão, é tudo uma coisa só, tá? Se você quer subdividir por outro critério que não seja o colaborador, só você escolher o critério e arrastar para cima. Por exemplo, forma de pagamento. Vou clicar, segurar e arrastar aqui para cima. Pronto. Agora a subdivisão atual é por forma de pagamento. Boleto bancário e cartão de crédito. Boleto bancário. Então, é uma forma de você separar e subdividir o relatório também, se quiser, tá? É, E aí você pode exportar em Excel, fazer uma análise desse relatório, acompanhar os dados aqui, tá? E aí, quando eu olho para relatório de vendas, tá? Só para reforçar, eu imagino que vocês tenham essa ideia que não é uma novidade, mas às vezes rola uma confusãozinha, por isso que eu gosto de falar sempre. O número no relatório de vendas, os valores, as informações é de, vamos dizer assim, acordo fechado. Então, quando eu lancei a venda, registrei o cliente aqui e tal, fechado. E aí é uma fotografia desse momento. Então, se depois do momento da venda o cliente trocou forma de pagamento, por exemplo, vendi pelo link de checkout, que é aquele link que você manda para o cliente cadastra o cartão, na hora que ele cadastra, cobra e salva. Aqui vai ser uma venda sem recebimento. Porque na hora que você faz a venda, você gera uma venda sem recebimento, mas gera um link e manda o link para o cliente pagar. Então aqui vai estar como venda sem recebimento. Ah, mas ele já cadastrou o cartão e pagou. Aí já é questão financeira, não é mais venda. A venda foi venda sem recebimento. Então, eu friso isso para não gerar confusão, para vocês não confundirem. E também, na hora que você olha o total, esse total não vai estar na sua conta. O total vendido aqui embaixo, tá? Por quê? Se você vende muito cartão de crédito e você não antecipa, tudo que está no crédito vendido de 1 do 9 a 1 do 10 vai cair na sua conta entre 1 do 11 e 1 do 12. Porque crédito repassa em 30 dias.
Então não é dinheiro que vai entrar agora, tá? Plano anual, você parcelou em 12, aqui vai estar o valor cheio do plano. Sei lá, 4.000 e alguma coisa. Só que você dividiu em 12. Então você vai receber a primeira daqui 12 meses e o saldo vai sendo pago mês a mês, tá? Sei que isso para alguns isso pode ser básico, essencial, mas às vezes o pessoal confunde. É tanta informação analisando no sistema e navegando que às vezes se confunde uma tela com a outra, um conceito com o outro, tá? Por isso que eu gosto de falar sempre. A próxima aba de vendas resumidas é um gráfico, basicamente, da mesma lógica do que nós vimos lá. Então, eu escolho aqui os tipos de venda, clico na lupa, posso filtrar por colaborador também. Aqui só, como eu pus muito item, ficou uma miudeza ruim de ver. Mas vamos fazer assim, ó, vamos tirar contrato para a gente ver. Então, a cada coluna é um item, a barra é volume de vendas em quantidade, e quando eu coloco o mouse em cima, vem também o valor, tá? Então eu tenho aqui basicamente, na verdade não é nem por quantidade, é por valor mesmo. A barra, pelo que eu tô vendo aqui. Ah, não, é quantidade sim, tá certo. Então é basicamente quantos foram vendidos e o valor total ali no final. Metas por consultor é basicamente o relatório de vendas por consultor, tá? Então aqui, ó, puxando o período que a gente quer ver, primeiro assim, lá em administrativo metas, você cadastra as metas tanto da empresa quanto do consultor. E na do consultor, você pode cadastrar meta diária, semanal e mensal. Então, a diária, assim, por dia, durante o intervalo X, ele tem que fazer tanto de venda por dia, tanto de ligação por dia, tanto de cadastro de oportunidade, de conversão e tal. Então, você define meio que valores, assim, mínimos por dia, de certa forma. Aí, como é que vai funcionar? Eu tenho o critério de meta diária, semanal e mensal. Você não precisa cadastrar as três, pode ser uma só mensal, só semanal, enfim. Mas você pode olhar metas por metas de cada uma das realidades, tá? Escolheu, clicou na lupa, e aí os números que você vai ver aqui é do período que você puxou, diária, mensal ou semanal. E aí eu tenho cada linha um consultor, o número total de visitas, o número total de conversões, e se tiver meta de conversão, vai estar nessa coluna a meta escrita. Valor total de vendas, se tiver meta, vai estar aqui. Total de descontos aplicado, e aí tem ligações agendadas, ligações realizadas, e se houver meta de ligações, vai estar escrito aqui. Então vocês podem reparar que não tem meta nem nenhum. Significa que você pode usar esse relatório para acompanhar a produtividade do time, mesmo não tendo definido metas no sistema, tá? Você só vai ter três colunas em branco que não vão afetar em nada a análise dos números. A meta ajuda para você ter o comparativo com o previsto, mas não deixa de, não impede que você faça a análise dos números como um todo, tá? E nós temos também a coluna de retenção. Essa aqui é o seguinte, ela mostra meio que uma evolução do período que você escolhe, né? Então, dentro desse período, você tem aqui em cima a sua unidade, aí o total de novas vendas, o total de renovações, de total geral dos dois, né? Somado dos dois. Em evasão, o total de cancelamentos, total não renovados e a soma dos dois. E o número de crescimento, seria um menos o outro. E aí eu tenho de novo os mesmos dados, agora em valores. Então aqui é quantidade e aqui é valores. Valores de vendas, valores de renovação, valor total. Valor de cancelamento, valor não renovado, total. E aí esse valor aqui é o que eu deixo de receber, né? O que eu perdi, o que eu não vou mais receber. E aí é como se fosse uma métrica de entender o quanto eu vou deixar, vai deixar de entrar só por culpa dessas saídas aí, tá? E aqui embaixo você vai ter a lista para cada ocorrência. Então, ó, cancelamentos. Eu tenho aqui, ó, todos eles. 9, tá vendo? Não renovados, são 7 no total. Aqui, pelo período, eu não consigo ver os detalhes, mas provavelmente sejam quantidades diferentes por repetição no mesmo cliente. Então, devem ser 5 clientes não renovados, mas são 7 contratos não renovados, tá? E aí você vai evoluindo aqui e vai navegando e vendo a lista de tudo que está aqui em cima. Então, é tipo uma timeline mesmo de todas as ocorrências do período, tá? Show. Em seguida, vamos olhar aqui, ó. Falamos de cancelamento, crescimento.
eu tenho renovação e rematrícula, que é um relatório que te ajuda a ver os casos que estão para vencer, que venceram, que renovou, que não renovou. Eles trazem aqui a informação mais precisa em relação a essas situações, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou filtrar aqui, vou tentar explicar um pouquinho a lógica dos filtros, tá? Basicamente, eu tenho dois tipos de filtro de data que podem ser usados individualmente ou combinados, tá? Eu tenho data fim do contrato e data de renovação. O data de renovação, se eu usar, ele vai trazer para mim só quem já renovou. Então, depende, você tem que pensar na análise que você quer fazer. Você quer ver quem já renovou ou o mais amplo, quem não renovou? Quero ver todo mundo que poderia ter renovado e ter uma ideia de quantos renovaram e tal. Então, eu usaria só data fim de contrato, por exemplo. Definido esse período, aí eu tenho o restante dos filtros para ajustar. Aqui, se eu quiser puxar a carteira de alguém, eu escolho a pessoa e depois eu digo se essa pessoa é consultor ou professor da carteira que eu quero ver. Aqui embaixo, eu deixo habilitado se quiser considerar contratos especiais, contratos comuns e recorrente ou renovação automática, que é aquele que faz sozinho, tá? Vou, por exemplo, tirar a renovação automática, que eu quero fazer uma análise do que eu poderia intervir. A renovação automática ela faz sozinha, eu não tenho por que me preocupar. Aí nós temos aqui todos os contratos apenas renovados ou apenas não renovados. Então, aqui eu posso ver só algumas situações, tá? Vou pôr todos aqui para a gente ver de uma forma mais ampla. É, Eu tenho aqui embaixo os colaboradores, eu já falei, né? E eu tenho aqui o de data. Então, aqui é onde eu escolho qual data eu quero usar, ou ambas, né? Então, eu tenho data fim de contrato, que é esse aqui, data renovação, que é esse aqui, ou fim do contrato e renovação, que seriam as duas. Combinar as duas, por exemplo, para ver uma situação específica. Arrumei tudo, clico na lupa, ele vai carregar aqui embaixo, e aí eu tenho a lista e eu tenho indicadores aqui no cabeçalho. Eles mudam de acordo com o filtro, tá? Então vocês vão ver alguns deles sumindo ou aparecendo de acordo com a combinação de filtro que você fizer. Aí aqui embaixo eu tenho então os dados do cliente, o contrato em questão, o consultor responsável, professor, se houve renovação, a data da renovação e o status. Aí eu tenho o contrato atual ativo e o último anterior, né, o que venceu e o valor. Tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, não renovado. Acabou o plano, não tem um atual. Show. Considerar nova venda renovação. Então esse aqui foi um plano vendido manualmente, considerado renovação que foi uma renovação, ele tinha esse plano, foi vendido esse plano, e é importante que na tela de venda foi flegada a opção lá de renovação, tá? Quando você vai vender um plano para alguém que pode ser renovação, aparece uma caixinha na tela perguntando se é, tá? Então é só ler a mensagem que você vai entender, e aí você vai apertar lá o contrato anterior para dizer que ele é renovação daquele. E aí ele entra aqui assim, tá? Temos esse cara aqui que ele estava aqui, ele consta como sem contrato anterior, mas provavelmente era um contrato que foi excluído, alguma coisa assim, por conta da ser uma base de testes, tá? E aí nós temos esse cara aqui, ó, não renovado, que tinha um contrato anterior e começou um novo. Essa situação aqui, ela pode acontecer quando o time não lança como renovado, quando ele não escolhe a opção de renovação na tela de venda, tá? Se isso acontecer, basicamente, aqui vai ficar como vocês estão vendo, status não renovado, mas tem um contrato novo ativo no perfil dele. Você pode olhar e falar, não, mas isso aqui deveria ser renovação, por que não foi? Certeza, o time, a pessoa que foi renovar, não escolheu a opção considerar renovação, tá? Uma outra possibilidade é se o cliente estourar é, o prazo que permitiria a renovação, então passou do período de permitir renovação e renovou. Nesse caso específico, ele vai colocar não vai ficar do jeito que a gente está vendo aqui, só que não renovado. E aí você vai reparar pelas datas, um pulo grande entre as datas. Aqui, por exemplo, ó, final 29/9, início 29/8. Não é o caso. Esse aqui, ele comprou o anterior quando esse ainda faltava um mês para acabar.
Pode sim estar certo, porque não é o mesmo produto, não é a mesma realidade. Quem decide é você, tá? Às vezes você pode não querer que qualquer venda seja renovação, porque eu tenho N tipo de produtos e só renova se manter no produto que ele comprou inicialmente. Pode ser o caso, tá? Se for o caso, então vai de análise mesmo. É, então, aqui sobre renovação é basicamente isso. A coluna rematrícula já traz todos os ex-clientes que retornaram, tá? Então, aquela lógica que eu falei, estourou o prazo de renovação e ele comprou um plano, ele entra aqui, ou quando a venda não é considerada renovação, mesmo dentro do prazo, entra aqui também, tá? E aí eu tenho aqui a matrícula, nome, sobrenome, consultor responsável, professor, o contrato comprado, o valor e a data início do plano novo. Todo mundo que está aqui é alguém que era cliente, perfil de cliente nativo, que já esteve ativo um dia e deixou de estar e voltou agora, tá? E a renovação por período vai mostrar para você as renovações feitas no período que você analisar. É só um outro relatório que traz uma visão sobre renovação parecida, um pouco mais enxuta do que nós vimos na primeira aba, tá? Aqui, na base de teste, por algum motivo, eu nunca consigo puxar a renovação por nessa tela, tá? Tem algum bug visual nessa tela, mas na base de vocês vai trazer. Eu já testei em várias e funciona normal. É, seguindo aqui, vamos falar da inadimplência. Você tem dois caminhos para inadimplência, tá? Tem o gerencial inadimplência ou o financeiro cobranças. Ambos vão para o mesmo lugar. Quando eu clico, ele abre a tela financeira inadimplência, tá? Financeiro cobranças na tela inadimplência, na verdade. Então, é o mesmo caminho aqui, ó, financeiro cobranças, ó. E aí ele só pulou a etapa de escolher aba. E aí como é que funciona aqui? Cada linha é uma pendência, é uma parcela em atraso, não paga ou coisas nesse sentido, onde eu consigo aqui em data de vencimento mudar o período que eu quero olhar, tá? Porque aí o que que acontece? É bom ter isso em mente, tá? Cada linha é uma parcela e não um cliente especificamente. Então, reparem que eu tenho, ó, pelo ID, eu tenho cliente repetindo. Tenho mais de um aparecendo aqui. Isso acontece porque são várias parcelas do mesmo cliente em atraso. Não são, um cliente só. Então, isso pode acontecer e não só no mês passado, no mês atual, num período maior. Se ele está me devendo muito mais tempo, isso pode acontecer. Você vai ter como saber quando clicar no nome do cliente. E aqui embaixo você tem uma seção chamada dívida total, que aí você vai ter a soma de todas as parcelas que ele deve, tá? É, aqui também você tem o histórico da dívida, tá? Então você tem status, dias de atraso, saldo, data do lançamento, tal, informações detalhadas, tá? Essa informação de SPC, vocês só vão ver se vocês integrarem o nosso parceiro para envio do inclusão do cliente na dívida no SPC pelo sistema. Então, a minha base de teste tem ela habilitada para entender, né? Então, eu posso incluir individualmente por aqui. Tem o histórico de negativação aqui embaixo, de inclusão e remoção, tá? E também consigo fazer inclusão em massa na tela anterior, tá? Então, aqui eu tenho todo esse resumo da dívida e tudo mais. E na aba relacionamento, eu posso fazer disparo. Então, eu tenho todos os disparos individuais, aqueles que a gente tem no perfil do cliente de comunicação, eu posso usar aqui, ó, para mandar para ele uma mensagem e a tag de link de cobrança, que vai levar ele direto para a pendência dele, para ele pagar no cartão, no Pix, etc. Em histórico, eu tenho todo o histórico de comunicação, então aqui está filtrando o disparo por e-mail, eu posso filtrar os outros. E aí você vai ver todo o histórico de mensagem enviado, caso você queira ver se já mandou antes, se já comunicou e tal. Tem o histórico aqui, tá? Aqui, se eu seleciono o cabeçalho, ó, eu tenho inclusão em massa no SPC e disparo em massa dessas mensagens que nós falamos, só que o em massa só e-mail ou SMS, tá? E aí, o que que acontece? Vamos entender um pouco mais da tela. Eu tenho aqui alguns status diferentes que estão fazendo o comportamento mudar, que eu vou explicar, e algumas situações diferentes aqui em cima também. Então, eu tenho os dados do cliente, o vencimento original da parcela, na verdade, o vencimento atual, o vencimento original, a data da cobrança, a data do recebimento, quando foi recebido, né, quando está como recuperado, número de dias que ficou em atraso ou que está em atraso, valor da dívida e o status.
O status eu tenho recuperado, cancelado e em aberto. Recuperado eu recebi, cancelado não é mais pendência. Ficou histórico para você ver, mas ele não está mais pendente no Evo, ele foi cancelado. Ou o contrato foi cancelado e levou o saldo do devedor junto, ou cancelaram o saldo do devedor para não ficar mais cobrando. É uma das situações. E o em aberto está esperando ser pago. Está lá pendente esperando para ser pago. Para quem ativar a integração, tem também aqui a coluna da negativação, que é o status, está enviado ou não enviado, lá para o SPC. E aqui também tem o botão para ver todo mundo que foi negativado. Ele adapta os filtros automáticos para você ver todo mundo que foi negativado e tratar, ok? Então tá aqui, ó. Ele mexe um pouquinho na aba, deixa numa visualização, que aí quando tem SPC no nome é porque está negativado, tá? Voltando aqui, eu tenho o valor total recuperado no período filtrado, a média de dias de recuperação, então quantos dias em média levou do vencimento até recuperar. Tem o total de valor em aberto e a média de dias de atraso, que é a média que os que estão em aberto estão atrasados, tá? Em mais filtro, eu tenho várias outras situações para filtrar. Então, eu tenho por nome do cliente e ID do cliente, por contrato, data da inclusão no SPC, data de lançamento, data de recebimento, dias de atraso. O dia de atraso talvez seja o filtro que mais vocês usem, tá? Porque aí, por exemplo, se você tem a automação do sistema cobrando na recorrência, o ideal é você pegar o dia de atraso e pesquisar acima do prazo de automação. Vou dar um exemplo. Minha automação está em 15 dias. 15 dias corridos, o sistema fica tentando cobrar de novo. Estourou 15 dias, ele para. Então, a partir daí, eu preciso interagir, porque aí o sistema não vai mais tentar sozinho, eu preciso falar com o cliente. Então, eu venho em dias de atraso e eu filtro acima de 15. Então, maior ou igual a 15 e aplico. Então, eu já sei que todo mundo que está aqui pendente que eu vou tratar, o sistema não vai mais tentar cobrar. Já passou. Agora eu preciso interagir. Eu poderia, por exemplo, estar usando também a automação do CRM para comunicar com ele, mandar o link automático e tal, mas aqui é para eu monitorar e fazer a ação ativa também, tá? Fora esse filtro. Você tem também por forma de pagamento, por motivo de retirada, por se tal não está negativado, por produto recebido por alguém, por serviço, entre outros filtros, tá? E além disso, aqui no final, na direita, eu posso em organizar coluna por mais informações na planilha, tá? Então, o contrato, que ele foi o contrato vinculado à pendência, ao produto, serviço, data de lançamento, forma de pagamento, tal, se você quiser enriquecer. E ainda dá para exportar em Excel aqui, ó, na setinha para baixo, tá? São as possibilidades de inadimplência, ok? Vamos falar um pouquinho agora do relatório de atividades, tá? Como eu sei que alguns de vocês vão utilizar a grade, é importante nós também passarmos por isso aqui. A parte de atividades é onde você faz análise basicamente da sua grade e das presenças, faltas, etc. Nós temos duas abas de análise, tá? Tem a aba clientes, que é uma visão mais pelos alunos, e uma ocupação, que é uma visão pela aula, pelo professor. A clientes, vocês vão ver aqui, ó, que você tem aqui, ó, a lista do período, né, a data da atividade. Em mais filtros, posso filtrar por status da atividade, tipo de cadastro, quantidade de agendamentos. E cada linha do relatório é um aluno e eu tenho quantos agendamentos ele fez no período, quantas presenças, porcentagem de presenças, quantas faltas justificadas e a porcentagem, e quantas faltas não justificadas e a porcentagem. Tenho também o total de agendamentos no período, total de presenças, de faltas justificadas e não justificadas. Então, aqui é uma gestão, digamos assim, geral de reservas, agendas e tudo mais. Clicando nos números, você vai ter uma tabelinha com os horários. Então, aqui, por exemplo, eu cliquei no número de agendamento do Alan. Então, em 1 do 10 às 2 horas, atividade periodize mais 60, sem professor, tá agendado, feriado não é. Mesma coisa em 1 do 10. Então, você tem esses dados. Ah, presença aqui, ó. Então, o Brooker Maguire aqui, ó. Presença em 30 do 9, 2 do 10 e 1 do 10, a 1 hora ambos, atividade de dança de rua, tá? Então essas são aulas com presença. E aí faltas aqui, ó, no Carlos Augusto, falta não justificada, né? Que é falta que não permite reposição. Eu tenho essas ocorrências aqui,
Então, dia, horário, nome da atividade do professor, local e se era ou não era feriado, tá? Então, basicamente aqui você faz essa análise de volume de agendamentos por aluno. Se você quiser olhar por aula barra professor ou área, na aba ocupação, você tem essa visão, tá? Aqui você vai visualizar basicamente, você pode filtrar, tá? Agrupar e etc. Você vai ter uma visão geral das atividades da forma mais gerencial, uma visão mais análise de ocupação e coisa assim. Então eu tenho aqui em cima o período filtrado, o dia são os dias da semana. Você pode mudar aqui, fazer uma visualização de acordo com a grade em si. No mais filtros, eu posso filtrar por intensidade, categoria, por tipo de cliente, por atividade, tipo de atividade, por nível, colaborador, área, status da atividade, por tag, grupo de atividades, horário. Então, muitas dessas coisas são cadastráveis lá na atividade, no menu administrativo. Então, categoria, intensidade, tag são campos lá dentro das atividades que vocês podem preencher. E aqui se tornam filtros, caso você queira usar, tá? Beleza, filtrei. O que que eu tenho aqui? Um geral do filtro feito. Total de participantes no período, alunos que participaram, capacidade máxima nesse período. Então, reparem, como a minha base é teste, eu tenho quase mais de 4.000 vagas, mas só 95 participantes. No caso de vocês, esse número não vai ser tão discrepante, mas já é uma análise master que dá para fazer. Porcentagem de ocupação de toda essa capacidade. Meta. Aqui ele vai pegar a média de meta para as aulas que tem meta cadastrada, tá? Essa meta também é cadastrada na hora de criar os horários. Você define as metas lá e aqui se torna um indicador, basicamente em volume e porcentagem de batimento. E aqui temos porcentagem da meta batida das que tem meta cadastrada, né? E no relatório, cada linha é uma aula específica. Então, ó, dia 30/9 às 23h50, uma terça-feira, atividade chama Dani Restrito. Tinha houveram 0 alunos, capacidade de 10. Aí tem aqui o porcentagem de ocupação em meta, o valor da meta e a porcentagem da meta, né? E eu tenho a coluna professor, status finalizada, pendente. Pendente é que ela está em aberto e passou da data, tá? Se fosse futuro, estaria só em aberta. Se bem que eu acho que fica pendente também. E a descrição, se houver descrição, tá? Eu precisei usar a barrinha no cabeçalho para deslizar. E eu posso aqui na coluna pôr mais coisa ou tirar coisa, tá? Por exemplo, não trabalho com meta. Então eu vou vir aqui e vou tirar meta e meta e aplicar. E aí meu relatório fica mais confortável. Não preciso arrastar para o lado por eu ter tirado informação que eu não uso, tá? Aí assim, vimos aqui o registro, show. Mas se você quiser ver agrupado, né? Qual que é o ideal para você fazer? É você filtrar. Então, eu quero ver todas as aulas do professor Joane. Então, eu vou vir aqui em professor. Espera aí. Era para ter aqui um filtro professor. Aí vai estar colaborador. É colaborador o nome do filtro. E aí eu vou procurar a Joane. E agora eu tenho todas as aulas da Joane para analisar. Então, estou fazendo uma análise da produtividade da Joane. Posso mudar, fazer um filtro por atividade e análise de produtividade de uma modalidade específica. Então, você pode ir moldando isso aqui, fazendo análises mais profundas, tá? A aba lista de chamada seria para criar aquela versão de impressão de chamada, tá? A gente não recomenda porque o Evo tem todas as frentes digitais ali para você usar. Tem aplicativo do aluno, o próprio sistema para que você coloque alunos, lance faltas e tal. Então, não é recomendado. Mas se precisar, aqui você consegue criar uma versão de impressão, tá? Por exemplo, eu não sei se vai carregar, tá? Eu vou pegar uma. Você vai escolher aqui uma modalidade, aí você vai escolher o horário, início ou final, o professor específico, grupo de atividades, nada disso é obrigatório, tá? Então, por exemplo, mês 10 de 2025, aluguel de quadra. Do jeito que tá, vai vir tudo que eu tenho de horário de aluguel de quadra. Então ele me traz aqui não tem ninguém, né? Mas estaria o nome de todas as pessoas, data de nascimento e tal. E aí eu teria um monte de gente aqui. Então, eu quero do horário das terça às 7 da manhã. Então você vem aqui, início da hora, 7 da manhã, dia da semana, terça. Aí, tem mais de um professor. Eu quero do professor Alan Meyer.
tal, do nível específico X. Então, você quanto mais refinar, mais direto, mais preciso com aquela turma vai ser. E aí, na hora que você for imprimir, vai ter esse layoutzinho padrão de chamada, tá? Eu acho que eu passei por tudo. O único relatório que acabei de ver que eu não passei, de treinos, vamos falar dele um pouquinho. É, esse aqui é um relatório onde você, o time, principalmente liderança técnica, vai poder usar para acompanhar e analisar os números de professores, de treinos prescritos e coisas assim, tá? A aba prescritos é basicamente o volume de treinos prescritos por colaborador. Então, aqui eu tenho o período. Então, o período que aconteceu as prescrições, cada linha é um colaborador da minha lista de colaboradores do time. E aí eu tenho aqui, ó, número de treinos prescritos no período filtrado, treinos vencidos no período filtrado, agendamentos. Então, mostra aqui também aulas que ele está dentro, na grade, tá? Agendamentos, ela. E a performance dos agendamentos, quantos por cento das aulas que ele tá tendo aula, tá rolando, tá? Em mais filtros eu posso refinar por professor ou por status do professor, ativo ou inativo. Porque se você inativa o colaborador, ele muda de status, tá? Lá em administrativo colaboradores no caso. Em prescrição detalhado, aí eu já tenho aqui, ó, cada cliente, tá? Então, cada cliente é uma linha. O professor vai dar nessa coluna o nome do treino, a data da prescrição, a data do vencimento, quantidade de impressões feitas, ou seja, quantas vezes o cliente treinou até agora, e se tiver categoria cadastrada, qual a categoria. E mais filtros eu tenho todas essas informações da tabela como filtros para eu fazer refinamento de pesquisa, tá? Já no geral, nós vamos ter agora uma visão geral do professor. E aí aqui é meio que assim, a carteira do professor, tá? Então eu tenho lá o professor, status do professor ativo, tenho como filtrar por um professor específico, tá? E aí eu tenho total de clientes ativos na carteira do professor, total de clientes inativos, total de clientes, perdão, geral, ativos e inativos, suspensos, número de treinos ativos, treinos vencidos e clientes sem treino, tá? E aí, clicando nos números, eu tenho a lista com os nomes, tá? Para fazer um acompanhamento, para acionar e etc. Inclusive, eu não estou falando, mas todos têm o botãozinho de baixar aqui, o exportar, para você poder exportar um Excel se quiser. Em geral, treinos detalhado, aí aqui já fica um pouco mais profundo. Aqui é uma das abas que eu vejo mais sentido em utilizar. Eu vejo aqui status de cliente, então cada linha é um cliente. Em mais filtros eu tenho todas as informações da tabela, né? Status de treino, o nome do treino, data início, data fim, data início do contrato do cliente e fim, nome do cliente, nome do professor e status do professor. Tudo isso como filtro. E aí, feito o filtro, eu tenho total de treinos ativos nesse intervalo, total de treinos vencidos, total sem treino, total de clientes da pesquisa, média sem treino em dias e média de treino vencido em dias. E aí, cada linha, um caso, né? Então, ó, cliente Ang Yang, professor Sportievo, treino é esse aqui. Aí eu tenho aqui o início do treino, o fim do treino e o status do treino, tá? Então aqui também para fazer uma análise mais profunda de carteira é bem positivo porque tem os totais também. A aba realizados por cliente já traz aqui as ocorrências de treino feito, tá? Então por dia que eu filtrar, eu posso filtrar por cliente ou por treino. E aqui ele vai mostrar tanto treino musculação feito quanto treino cross-training, o WOD, tá? Se você tiver um ou outro ou os dois, você vai vê-los todos aqui. Então, o cliente imprimiu ou concluiu o treino, vai registrar aqui a data de realização, o nome do treino, o nome da série, que é o dia do treino, ABCDE, né, o nome que foi dado. Se for treino de cross-training, quando você registra o treino do cross tem produtividade, né? Ele tem um objetivo a ser atingido. E o aluno, ele tem no app do aluno um lugar para ele pôr a produtividade dele. Então, se é um treino de tempo, qual o tempo que ele fez, vai estar registrado aqui. Se for um treino de repetições, qual foi o número de repetições feitas, tá? E no caso do treino de musculação, quando o cliente conclui o treino no app, aparece uma caixinha permitindo que ele coloque uma observação. Vai estar aqui, ó, observação do cliente. Então, quando ele concluir o treino de musculação no app, ele põe lá um texto e aqui aparece. Se ele não pôr nada, vai ficar assim em branco, tá?
E a avaliação, se vocês usarem a avaliação do EVA, aqui é por prescrição, basicamente, tá? Então eu tenho aqui data da avaliação, quando ela foi feita, essa data é um campo que é editável lá na tela, e eu posso filtrar por vencimento da avaliação, por nome ou ID de cliente, nome ou ID de professor, por contrato ativo e por status do professor. E aí eu tenho basicamente o nome do cliente, nome do professor, data que a avaliação aconteceu, quando ela vence, última presença do aluno e qual o contrato ativo do aluno, tá? São as informações que nós temos a por aqui. E para finalizar, agora é de verdade. A aba suspensões. Então aqui lembra que a gente viu lá o indicador de suspensão de clientes que estão suspensos. Essa tela é para você ver quem está suspenso, basicamente. Então eu tenho aqui, ó, período de suspensão hoje. Significa que no dia de hoje a suspensão está vigente. Nesse momento o plano está suspenso. Eu posso mudar para ver um período no passado ou no futuro. Suspensões agendadas, suspensões que já acabaram, posso mudar. E aí eu tenho eles aqui, ó. Se eu passar para o passado, eu vou ver finalizadas. Presente hoje nunca, olhando hoje, nunca vai ter finalizada, tá? Porque não, hoje, o dia atual, não tem como considerar como concluída ainda. É, aí eu vou ter programadas que, se eu jogar para o futuro, eu vou ver as que estão com data início na frente e as vigentes, as que estão no momento filtrado, no período filtrado, rolando. E aí cada linha é um cliente. Eu tenho aqui o nome do contrato, quem suspendeu, o tipo de suspensão, data que foi incluída, data de início, data de fim, se houver, dia suspenso, se houver, motivo e o status. Como todas são indeterminadas, elas ainda não têm data fim e dias porque elas ainda não acabaram. No caso da indeterminada, o sistema só vai saber essas informações quando acabar a suspensão. Por isso tá assim. Então não estranhem, tá? Quando for de tipo determinada, aí na hora que tranca a pessoa, o colaborador vai informar o dia que começa e o dia que termina o trancamento, vai deixar isso tudo definido. Então eu vou ter a data fim registrada, eu vou ter a dia de suspensão registrada, vai estar tudo aqui, tá? Então é basicamente isso, gente. Alguma pergunta, dúvida, curiosidade? Aproveita que a gente tem um tempinho aí, se precisar a gente conversa. Se não, então a gente termina por aqui, tá? É, Obrigado pela presença, gente. É, Só para relembrar, eu vou mandar de novo o link do YouTube. Deixa eu pegar ele aqui de novo. É, a... Esse link que eu tô mandando é a playlist lá do canal que eu uso para colocar as gravações, tá? Nessa playlist vocês vão encontrar as gravações anteriores, todas elas. E essa de hoje, quando ela estiver pronta, eu vou colocar lá também, tá? Então vocês vão poder encontrar a atual e as próximas no mesmo lugar. No sábado agora eu vou repetir o mesmo tema. Se quiserem participar, fiquem à vontade, tá? Só vou fazer, vai ser a repetição mesmo. E essa semana é a última, tá? Então, finalizando agora no sábado, é, a gente encerra o processo desses webinars, tá? Mas vocês vão continuar tendo o nosso time de suporte à disposição, nosso time aí de implantação, para quem ainda está durante o processo, e a gente sempre vai estar aí para auxiliar vocês, tá bom? Obrigado pela presença, gente. Boa semana para todo mundo e até a próxima, tá? Tchau, tchau.